Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer essa linda garrafa decorada. Essa garrafa é de suco de uva e ela é bem grande, por isso que eu tô ficando longe assim, ó, para dar de vocês verem. Aí eu fiz ela com lacinho, algumas pérolas, mais lacinho aqui em cima, ficou bem delicadinha. E mais um lacinho aqui em cima na tampa. Eu particularmente gostei muito. Então, a lista de materiais que eu usei foram esses. Usei primeiro a agulha 3 milímetros. Usei esses dois tubos de linha, barbante número 6, Euro-Roma. E também usei tesoura, usei cola universal, usei essas meio pérola, e usei cola quente. Então, vamos lá para o início da nossa aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar o joinha nesse vídeo para me ajudar. Vamos usar uma garrafa de vidro. Essa aqui é a garrafa de vinho não, de suco de uva. Ela é de 1,5 litro, mas você pode usar a garrafa que você preferir. Ela é bem grande. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou medir o diâmetro dela assim. Vou fazer correntinhas do tamanho do diâmetro dela com a linha. Então, eu vou fazer aqui as correntinhas e quando dá o número total do tamanho do diâmetro da garrafa, aí eu paro de fazer e fecho e continuo o trabalho. Então, vamos com a nossa laçadinha inicial. Aqui a pontinha da agulha. E vamos fazendo correntinhas. Fiz a primeira. E vamos fazendo até da largura do diâmetro da garrafa. É bem simples e fácil de fazer. Então, ó, já fiz esse tanto. Vou fazer mais. Então, dá pra você adaptar para vários tamanhos de garrafa. Dá pra você fazer da cor que você preferir. Vamos ver se já dá. Ainda tá faltando. Só um pouquinho, bora lá. Bora ver se já deu o diâmetro da garrafa. Olha aí, já deu o diâmetro da garrafa. Agora, a gente vai pegar e deixar bem certinho essa tirinha de correntinha, sem ficar nem um pouco dobrada. A gente vai vir aqui, na primeira correntinha, e vai fechar com ponto baixíssimo. Vamos ver se ficou certinho. A gente começar o nosso trabalho. Não tô achando que ficou certinho, mas vamos ver aqui. Ficou. Agora, já fiz uma correntinha, já vou arrematando esse fio e vou vir aqui na próxima do lado, ó. E vou fazer o ponto baixo. E vou tá fazendo ponto baixo para cada ponto da carreira de base por toda essa carreira. E já vou arrematando o fio, ó. E vamos fazendo ponto baixo para cada ponto.
Vou fazer os meus pontos baixos aqui ao redor de todos os pontos. Quando chegar aqui pra fechar a carreira, eu volto com vocês. Tô terminando aqui a nossa carreira. Vou vir aqui nesse pontinho aqui, que é o primeiro ponto baixo da carreira, e vou fechar com ponto baixíssimo. Ficando assim. Essa diferença que ficou aqui, depois a gente vai fazer acabamento e nem vai dar pra perceber. Então, vou fazer uma correntinha. Vou voltar no mesmo ponto e vou fazer ponto baixo. E nos próximos pontos, eu vou trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo. E dessa maneira, eu vou estar fazendo até da altura do que eu quero. Eu quero uma faixa mais ou menos assim. Não quero muito grossa e também nem muito fina. Então, quando eu vou fazer umas 5 carreiras e volto pra gente terminar esse trabalho. Aí você pode estar fazendo o tamanho que você quiser. Mas eu só quero que cubra uma parte da garrafa. Assim. Eu só quero que cubra assim, ó, o meio da garrafa. Eu não quero que cubra ela toda. Só aqui o meio. Por isso que eu vou fazer ela média. Mas você pode estar fazendo da sua preferência aí. O bom do crochê é isso, que ele é versátil, né? E dá pra você trabalhar sua criatividade e fazer de várias formas. Então, vou fazer aqui umas 5 carreiras. Eu já fiz 2. Vou acrescentar mais 5 aqui. E volto pra gente dar continuidade. E só pra vocês não esquecerem, aqui no finalzinho eu sempre vou pular a correntinha. Essa aqui, vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer ponto baixíssimo para fechar e iniciar a próxima carreira. Então, todas as carreiras eu vou estar fazendo dessa mesma forma, certo? Bom, pessoal, já terminei aqui as minhas 7 carreirinhas. Vou puxar aqui esse fio e vou arrematá-lo. Cortar com a tesoura. Agora eu vou puxar ele aqui pra trás. Pra esconder. Pegar aqui essa laçadinha do lado, ó. Puxo aqui pra trás. Vou pegar outra laçadinha. Peguei aqui outra laçadinha. Vou puxar e vou fazer um nozinho. Pra ficar seguro. Agora eu vou puxar novamente por dentro de laçadinhas. Assim. E assim. E vou puxar por mais algumas. Escondendo esse fio. Pego esse restinho aqui e corto. A tesoura tá um pouco cega. Pronto. Agora eu vou cortar essa pontinha aqui desse fio. Agora eu vou fazer o acabamento de outra cor, mas se você preferir, pode continuar com a mesma cor. Vou usar agora a linha roxa. Vamos fazer a nossa laçadinha inicial. Vou começar aqui diante. Começa e termina as carreiras, ó, porque essa parte aqui a gente vai esconder. Depois, vou vir aqui, ó, nesse ponto próximo aqui de onde a gente fechou as carreiras. Vou puxar, eu vou escondendo essa linha. E agora, eu vou trabalhar ponto picô. Vou fazer 3 correntinhas. Vou voltar aqui e vou fazer ponto baixíssimo. Vou vir no próximo ponto, aqui do lado. E vou fazer ponto baixo. Aí, agora eu vou fazer ponto baixo no próximo, pro picô ficar mais espaçado. 3 correntinhas.
E faço ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo e faço ponto baixo. Vou vir no próximo e faço ponto baixo. Pra ele ficar espaçadinho, tá vendo? Aí, 3 correntinhas novamente. Viemos aqui nas 2 laçadinhas, puxamos o fio e fazemos ponto baixíssimo. Venho no próximo, faço ponto baixo. E no próximo, faço ponto baixo. E assim a gente vai seguir por toda a carreira. Tô terminando aqui a nossa carreira. Fiz aqui o picô, né? Agora, eu vou vir aqui nesse mesmo ponto onde eu comecei a carreirinha, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou arrematar essa linha. Puxa aqui pra cima. Puxa aqui pra cima, não precisa ser uma sobra muito grande pra gente fazer o arremate. Corta com a tesoura. E agora, a gente vai vir aqui do lado do avesso. Vai puxar essa linha aqui pra trás. Então, vou pegar aqui na laçadinha do ponto do lado, ó. Vou inserir a agulha lá pra frente e vou puxar ele aqui pra trás. A linha aqui pra trás. Assim. Agora, eu vou pegar a laçadinha. E vou fazer um nozinho. Ficando assim. Agora, bora esconder esse fio, né? As laçadinhas estão muito apertadas. Então, vai ser um pouquinho difícil de esconder por isso. Mas com paciência a gente consegue. Puxei. Essas laçadinhas aqui de trás, ó. Os pontos baixos. E vou puxando. Escondi uma boa parte, então, o que sobrou, se querer esconder o resto, pode esconder, eu já vou cortar. Aí, ficou assim. E aí, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo. Vou pegar, vou fazer a laçadinha inicial. Vou fazer a correntinha. Opa. Tem que dar uma torcidinha assim, pra não desmanchar. Fiz a laçadinha inicial. Agora, eu vou vir aqui onde tá o lugar que começou e terminou as carreiras, ó. Vou vir aqui do lado, nesse primeiro ponto, vou inserir. Vou puxar essa linha aqui pro lado, já ir escondendo ela. Vou fazer ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pra fazer o picô, venho aqui nas 2 laçadinhas. Puxo. E faço ponto baixíssimo. Opa. Eita, a linha tá escapulindo da agulha. Aí. Agora, eu vou vir no ponto do lado, ó. E faço ponto baixo. Já escondendo essa linha, ó. Vou no próximo e faço ponto baixo. Vou fazer o ponto picô. Então, da mesma forma que eu fiz a outra carreira, vou tá fazendo essa. Assim. Insiro no próximo, ponto baixo, no próximo, ponto baixo. E vai ficando dessa maneira. Eu vou fazer por toda a carreira, da mesma forma que eu fiz essa. Quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Terminei a nossa peça. Ficou desse jeito, sendo a tiarinha, né? Vou pegar aqui o nosso vidro. Colocar ele mais longe. Vou vir aqui e vou vestir ele com a nossa peça. E vou ajustando aqui para os picôzinhos ficar todos pra fora. Não ficar nenhum emboladinho pra dentro. E ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer esse lacinho aqui pra botar aqui na frente. Bora lá que eu vou ensinar vocês a fazerem. Vamos pegar o nosso barbante. Vamos fazer a nossa laçadinha inicial. Vamos fazer 13 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos pular duas voltando, vamos vir aqui na terceira e vamos fazer ponto baixo. E assim a gente vai fazer ponto baixo para cada correntinha da carreira de base até finalizar. Finalizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, contando com as correntinhas, ficamos com 12 pontos. Sem as correntinhas, ficamos com 11. Vamos fazer duas correntinhas e vamos virar. Vamos fazer ponto baixo nesse próximo ponto aqui. Nesse aqui. As correntinhas aqui já equivalem esse ponto para esse ponto aqui. Então, a gente vai fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. E esse vai ser sempre a sequência da nossa carreira. Então, eu vou trabalhar por 6 carreiras, 6 ou 7 carreiras de pontos baixos, até ficar mais ou menos assim. E só para avisar vocês que esse laço dá para fazer do tamanho que você preferir. Quando você alcançar o tamanho e na largura que você quiser, você vai lá, acrescenta as duas correntinhas e vira o trabalho e começa a fazer os pontos baixos. Eu tô fazendo desse tamanho porque é o tamanho que eu quero. Mas se você quiser maior ou menor, só acrescentar ou diminuir, não tem segredo não. Aí eu fiz aqui ponto baixo para cada correntinha e aqui vou continuar com ponto baixo para cada ponto baixo. E vou fazer assim por 6 carreiras, mas se você quiser o laço mais largo, pode fazer por 7, por 8 carreiras, vai aí da sua preferência. Então, eu vou terminar as minhas e já volto. Só uma dica, pessoal, quando chegar aqui, nesse último ponto alto e nessas correntinhas aqui, você vai inserir a agulha aqui no meio dessas correntinhas e vai fazer ponto baixo. Certo? Então, vamos fazer por um total de 6 carreiras, se você fazer o laço do mesmo tamanho que eu tô fazendo. Então, fiz as minhas 6 carreiras, finalizei, agora eu vou cortar o fio para arrematar. Vim aqui do avesso e vou puxar ele, ó. Fechei. Agora eu vou trabalhar com fio roxo. Vou fazer a laçadinha inicial. E vou começar o nosso trabalho. Vou começar desse cantinho aqui. Vou inserir e vou fazer ponto baixo. Aí já vou escondendo essa linha aqui. Aí, eu vou trabalhar ponto baixo por todos os pontos da carreira de base. Assim. E já vou escondendo aquele fiozinho. Desse jeitinho aqui. Epa. Agora, já vou pegar esse fio e vou escondendo ele aqui também, ó. Trabalhar aqui no último ponto. Agora, eu vou virar e já vou escondendo ele. Assim. Vou vir aqui no próximo ponto, que é a lateral do trabalho. No próximo ponto, insiro dentro e vou fazendo ponto baixo. Desse jeito. Se teu ponto for muito apertado, mais do que o meu, aqui no cantinho tu pode estar fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto, pra dar a volta no trabalho, né, pra virar. Aí ele não ficar dobrando. O meu aqui é só dar uma esticadinha e ele não vira. Mas se o teu for muito apertado, tu faz 2. Aí agora, só vim fazendo ponto alto em cima de... Aliás, ponto baixo em cima de ponto baixo. Tudo a volta do lacinho.
Esse fio a gente já vai arrematando ele também, escondendo, ó. E vai ficando desse jeito. E vamos terminando esse trabalho. Ponto baixo para cada lateral desses pontinhos aqui da lateral. E aqui, vamos fechar aqui nesse primeiro ponto baixo e fazer ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora você vai puxar a linha e cortar. Agora a gente puxa ela aqui para trás do avesso. Para esconder ela. Vamos esconder ela. Eu gosto de pegar uma laçadinha assim, ó. Pra ver se eu consigo aqui. Assim, e faço um nozinho. Pra ficar bem arrematado. Assim. Agora eu vou escondendo. Por detrás dessas laçadas. Assim. O que sobrar, a gente corta. Esconder por mais umas 2 laçadinhas. Assim. E agora, vamos cortar o restinho que sobrou. Pronto. Aqui agora, vamos pegar um pedacinho de barbante. Assim. Corta. Agora, vamos vir aqui no meio certinho do lacinho, ó. E vamos embolar ele. De modo que fique parecendo um laço. Porque afinal ele vai ser um laço, né? Então, a gente vai embolando ele assim. Coloca a agulha aqui, aliás, a linha aqui. Vai medindo certinho o lugar, o meio. Vai embolando ele. Vai puxar a linha. Vai vir com a agulha. Vai puxar a linha para fazer o nó. Vê se tá no meinho, ó. Vai ajustando essa linha. Aí dá uma emboladinha no lacinho. E agora a gente aperta o nó. Antes de continuar com o nó, a gente vai dar uma ajeitadinha no lacinho. Vai vir aqui, virar. E dar mais outro nó. Aperta bem esse nó. Vamos dar outro agora. Ando assim. Aqui agora a gente dá mais outro nó pra ficar seguro, né? Pra não soltar. E o lacinho ficou desse jeito. Agora, é só vir aqui e cortar a sobra da linha. Cortamos a sobra da linha. Agora é só colocar aqui, ó. Nessa parte onde ficou marcado, ó. A gente vai colocar assim. Eu vou colocar com cola universal, mas você pode estar usando cola quente também. Tá aqui a cola universal. Vou ver onde é que eu vou posicionar esse lacinho.
Mais ou menos aqui, assim. Então, vou colocar a cola aqui. E vou inserir esse lacinho. E vou apertar. Pra ficar bem colada. E vou esperar essa cola secar apertando esse lacinho. Tirei aqui a faixa de lá da garrafa pra ficar mais fácil. Porque agora eu vou colocar meia pérolas. Algumas meia pérolas. Vou usar cola universal. Pra poder colocar aqui no meio. Vou inserir algumas pérolazinhas. Botar mais um pouquinho de cola aqui no final. E inserir mais uma pérola. Assim. Ajeitando. E fica assim. Agora, vamos vestir novamente esse enfeite da garrafa. Vamos posicionar onde queremos. E olha como ficou. Agora, vamos para os próximos enfeites. Vou mostrar direito a garrafa para vocês verem uma coisa. Aqui tá ela, para dar de vocês verem ela completa. Tá vendo que aqui tem a marca dela, ok? Que é um O, aqui é um Q. Eu vou estar colocando um enfeitinho em cima de cada desenho desse, para não ficar mostrando. Então, vou estar fazendo lacinhos e colocar aqui em cima. A nossa laçadinha inicial. Esse lacinho vai ser diferente daquele ali, vai ser mais simples. Vou estar trabalhando 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou terminar as minhas 30 correntinhas e já volto. Terminei as 30 correntinhas, agora eu vou trabalhar ponto baixíssimo em cada uma. Vou soltar a primeira e vou vir aqui na próxima. E vou fazer ponto baixíssimo em cada uma. Dessa maneira. Então, vou terminar os meus pontos baixíssimos em cada correntinha e já volto. Terminei, agora eu vou pegar e vou arrematar o fio. Arrematei o fio. Agora eu vou escondê-lo. Arrematei as pontas dos fios e agora vou elaborar o lacinho, né? A gente vai ajeitando ele dessa forma aí, vendo se a perninha não tá ficando maior do que a outra. Dá um pouquinho de trabalho, dá, mas a gente consegue fazer com paciência. Aí vocês podem ver que já fica o lacinho formado, só falta a gente colar nessa parte do meio, a gente juntar, pra ficar seguro. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou amarrar com um barbante, o mesmo que eu usei pra fazer as correntinhas, né? E depois da gente agitar a formatinho do lacinho, a gente passa esse fio aí no meio e vai dar um nozinho. É um pouco ruinzinho de fazer, mas com paciência a gente consegue, como eu já disse, né? Então, vamos lá, fazendo bem devagarinho. Aí, quando a gente conseguir, a gente puxa o nozinho, vai ajeitando aí no meio, antes de fechar o nó. Veja que o lacinho ficou desajeitado, mas eu não amarrei totalmente ainda. Então, antes de amarrar essa linha, a gente já vai ajeitando para poder ficar da maneira que a gente quer. Como vocês podem ver. Depois que a gente viu que tá do jeito que a gente quer, a gente vai lá e dá mais outro nó. Vai puxando a perninha, puxa para um lado, puxa para outro, vendo se tá do mesmo tamanho. Vai ficar idêntico aos outros lacinhos? Vai ficar todo simétrico? Não vai, porque é um trabalho manual. O trabalho manual não vai ser perfeito. Mas
O que vale é o carinho, é o amor que a gente faz, né? Esses trabalhos. E no final fica tudo lindo. E assim a gente vai elaborando o nosso lacinho. Como eu falei, agora a gente dá outro nozinho onde ele ficar no meio, onde a gente quer que ele fique, né? A amarração. Aí a gente faz outro nó e mais outro nó para ficar bem arrematado esse fio. Para não desmanchar, né? Apesar de que a gente vai também vai utilizar cola. Então, por último, a gente faz 2 nozinhos para não desatar. E corta agora o excesso. Pronto. Vou pegar aqui a garrafa. Eu vou mostrar onde eu vou colocar esses lacinhos. Vou colocar aqui em cima dessa marca do suco, né? Que aqui ficava suco de uva. A marca OK. Aí eu vou colocar assim, ó. E enquanto a cola vai esquentando, eu vou pegar aqui minhas pérolas e vou colocar para enfeitar esses lacinhos. Vai ficar uma coisinha bem delicada. Vou pegar a cola universal, colocar aqui no meio. E vou colocar meia pérola em cima. Ficando desse jeito. Olha que fofinho. Aí eu vou fazer isso em todos os lacinhos, ó. São 4 lacinhos. Ficou desse jeito. E esse laço da garrafa, gente, eu achei que ficou preso só no meio, que ele não ficou com um caimento muito bom, ele tá soltinho. Então eu vou passar mais cola, pra ele ficar mais preso. A gente bota a cola e pressiona. Pressiona pra ficar bem ajustado. Minha cola já esquentou. Agora eu vou estar usando pra colar os lacinhos aqui em cima. Vou depositar a cola bem aqui no meio do nome, ó, das 2 letras. Tá inserindo o lacinho. Dessa maneira. Agora eu dou uma pressionada pra ficar bem ajustado, bem coladinho. São 4 lugares que eu vou colar. A gente vai tirando o excesso de cola. E a decoração tá ficando desse jeito, ó. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer, tipo um cachepô, uma capinha pra essa tampa. Pra não ficar com essa marca, com esse aspecto de mercado, né? Agora eu vou fazer uma capinha branquinha com roxo. Pra combinar, né? Usando aqui esse fio. Então, vou começar aqui fazendo um anel mágico. Fiz aqui o anel mágico, eu vou puxar pra ficar menorzinho. Vou fazer aqui 2 correntinhas, 1 e 2, né? A primeira laçadinha já equivaleu por 1, aí eu fiz mais uma, total 2. Agora eu vou fazer ponto baixo. E vou fazer no total de 8 pontos baixos, sem contar as correntinhas. Vou contar somente o ponto baixo inicial. Eu vou acrescentar agora mais 7 pontos para totalizar 8. Então, fiz aqui os meus 8 pontos baixos, puxei aqui e deixei ele bem fechadinho, como tal. Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, ó. Solta essas correntinhas aqui. Vem aqui no primeiro ponto baixo. Primeiro ponto baixo, insere e faz ponto baixíssimo. Uma correntinha. 2. Volto no mesmo ponto. E faço ponto baixo. Aqui as correntinhas já vai equivaler por um ponto baixo. Porque aqui vamos trabalhar com aumento. Então, vamos dar continuidade. Cada ponto baixo desse, eu vou trabalhar 2 pontos baixos nessa carreira agora. Então, vai totalizar 16 pontos.
Vou fazer aqui 2 pontos baixos para cada ponto baixo, até finalizar a carreira. Finalizei os 16 pontos baixos. Vou vir aqui nessa correntinha, ó. Vou inserir a agulha aqui dentro e vou fazer ponto baixíssimo. Assim. Ponto baixíssimo. Fechamos a carreira. Vamos trabalhar mais uma carreira para dar o tamanho total da tampa. Então, vou subir uma correntinha, 2. Vou vir no próximo ponto e vou trabalhar ponto baixo. Vou vir no mesmo e vou trabalhar ponto baixo. Então, trabalhei 2 pontos baixos no mesmo ponto. Aqui, vou trabalhar ponto baixo sozinho, sem aumento. E no próximo eu trabalho com aumento, então vai ficar alternado. Um aumento e outro sem aumento. Então, aqui eu trabalhei 2 correntinhas equivalentes ao ponto baixo. No próximo eu vim, trabalhei 2 no mesmo ponto. No próximo, um sozinho. No próximo, 2 juntos. Agora, no próximo, um sozinho. E no próximo, 2 juntos. Então, essa vai ser a sequência. Então, terminei aqui essa carreira. Vamos medir aqui como é que tá. Agora, a gente tá vendo, ó, que deu o tamanho da tampa, ó. Agora, vou vir aqui nessa segunda correntinha, 1, 2, que equivale ao ponto baixo. Vou inserir, vou fazer ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer 2 correntinhas novamente e vou trabalhar somente na laçadinha de trás, ó, desses pontos baixos. Não vou trabalhar com as duas, ó. Trabalhar só com a laçadinha de trás. E vou fazer ponto baixo para cada ponto da carreira de base, ó. Sem diminuições e sem aumento. Vou fazer dessa forma aqui até finalizar a carreira. Finalizei a carreira. Veja como tá ficando já parecendo um chapeuzinho, ó. Uma tigelinha, né? Agora eu vou vir aqui nas correntinhas equivalentes ao ponto baixo. Vou inserir e vou fazer ponto baixíssimo. Ficando assim. Vamos ver se cabe aqui dentro, né? Tá cabendo certinho, ó. Então, agora, vou fazer mais uma carreira de pontos baixos dessa cor. Aí, somente a última carreira que eu vou estar mudando de cor. Eu vou continuar fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Acrescento aqui 2 correntinhas, para iniciarmos a próxima carreira. E vou trabalhar agora nas 2 laçadas, ó. Fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Vai ser a mesma coisa, só que a diferença é que aqui a gente trabalhou só na laçadinha de trás. Aqui vamos trabalhar as 2 laçadinhas, ó. E vai ficando dessa forma. Vou terminar aqui. Quando chegar aí, vou fechar a carreira, eu volto. Terminei, agora eu vou vir aqui na primeira, segunda correntinha. Insiro. Insiro a agulha. E vou fazer ponto baixíssimo. Esse ponto aqui, esse ficou muito folgado. Eu vou puxar mais. Fazer o ponto baixíssimo para não ficar com aspecto feio. Assim. E vamos medindo na tampinha, né? Eu vou cortar esse fio aqui, ó. Deixa só um pontinho pra eu colar, né? Pra ficar mais seguro. Vou pegar aqui um pouco de cola. E vou passar aqui pra colar ele. Assim. Pronto. Então, eu vou puxar aqui essa linha. Vou cortar. E vou arrematar. Eu cortei aqui. Vou vir aqui nesse pontinho do lado e vou puxar esse fio pra trás, ó. Agora, vou pegar essa laçadinha aqui e vou puxar também de novo aqui pra trás. E vou escondendo esse fio.
Olha a diferença. Aí agora, vou cortar o restante, deixar só uma pontinha, pra gente fazer a mesma coisa. Uma pontinha pra gente colar, pra ficar bem seguro. Vamos colar. E vamos começar a fazer o nosso trabalho. Aliás, vamos terminar de fazer, né? Vou fazer aqui a laçadinha inicial. E vou inserir aqui, perto de onde eu arrematei. Inserir aqui. Vou puxar esse fio aqui pra trás, pra já ir escondendo ele. Faço aqui um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, vou voltar. E vou fazer ponto baixíssimo. Formando assim o picô. Ou no próximo ponto, faço ponto baixo. Ou no próximo e faço ponto baixo, já escondendo a linha. 2 correntinhas. Volto aqui nessas 2 laçadinhas. Ponto baixíssimo. Próximo ponto, ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. 3 correntinhas, aliás, 2 correntinhas. Vem aqui nas 2 laçadinhas, ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E olha como tá ficando. Eu vou terminar essa carreira toda nessa sequência, ó. Fiz aqui os 2 pontos baixos, agora 2 correntinhas. Volto nas 2 laçadinhas. E faço ponto baixíssimo. Ponto baixo. Ponto baixo. E começa tudo de novo, até terminar essa carreira. Fiz aqui o picô. Fiz aqui ponto baixo. Vou vir aqui onde eu iniciei esse primeiro ponto baixo, ó. Eu vou fazer mais outro ponto baixo. Então, já vou cortar a linha daqui, sem fazer o ponto baixíssimo, só fiz o ponto baixo aqui junto desse. Vou pegar esse fio agora. E vou puxar aqui pra trás. Por uma laçadinha aqui do lado, ó. Só uma laçadinha, não pega 2 não, só uma. Puxa aqui pro outro lado. Vou inserir a agulha aqui. E eu vou pegar e vou puxar por aqui também. E vou tá cortando esse fio e colando também. Pra não precisar tiver escondendo ele por muitas laçadinhas, né? Porque o ponto tá bem apertadinho, aí tá meio ruim. Vou pegar a cola de novo. Se vocês não tem uma colinha dessa, ela é bem prática, assim. Ajuda muita gente. Principalmente pra arrematar, assim, colocar os enfeitinhos nos trabalhos. Agora é só colar. Ficou arrematado. E essa cola ninguém vai ver, porque tá na parte de dentro, ó. Dentro, ó. Ó, coube certinho. Tá vendo? Coube direitinho. A gente não pode deixar assim solta, né? Tem que colar. Vou pegar a cola quente e vou colar. Agora eu vou pegar e vou colocar a cola quente aqui dentro, ó. Pra ficar bem seguro. Enchi de cola quente aqui dentro. Ligeirinho, vou inserir, ó. Já ajustando o cachepô. Cola quente. Aqui nas laterais também. Vou estar colocando de pouco. A gente coloca e vai apertando, vai ficar bem colado.
E aí a gente vai apertando novamente. Fica bem ajustado. Tira o excesso de cola. E ficou desse jeitinho. Agora bora testar aqui em cima, tampando. Pronto. E como eu tenho outro lacinho desse mesmo aqui, ó, eu vou colocar ele na tampa. Primeiro eu vou colocar ele na tampa e depois vou colocar algumas pérolas. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Aqui tá a tampa. Vou pegar essa colinha aqui. Pode ser com a cola quente também, viu? Que cola também. Vou colocar aqui no meio. Essa cola só não é melhor porque ela tem um cheiro bem ruim. Mas tudo é problema respiratório, quem sabe tu dá uma alergia, né? Então, na via das dúvidas, usa a cola quente. Então, vou botar o lacinho assim. Só que a cola quente eu não acho que fica muito bom o acabamento pra fazer as pérolas, né? Porque as pérolas são bem pequenininhas. Aí qualquer excesso de cola da cola quente, que ela é mais... sai mais quantidade, né? Da pistola. Vai ficar com acabamento feio. Vou botar. Deixa eu colocar a cola quente aqui atrás pra vocês verem que cola também, ó. Coloquei a cola quente. Vou colocar aqui no outro lado. Uma gotinha. E vou colar pra ficar bem justinho. Ficou dessa forma. Agora eu vou colar as pérolas. Já as pérolas, como eu disse, eu vou usar essa cola aqui. Passar a cola aqui no meio. Colar umas 3 pétalas. Pérolas, aliás. Agora é hora... a gente prende o fôlego para ajeitar as pérolas aqui em cima. Faltando cola aqui no cantinho. E aí, ficou assim, olha que lindo. Adorei, gente. Amei, amei mesmo esse lacinho. E esse aqui foi o resultado final da garrafa. O que vocês acharam? Aí como ela ficou de longe. Gente, a garrafa é muito grande, então vocês virem o celular aí pra ficar na vertical, pra poder vocês enxergarem melhor. Então a garrafa ficou assim em cima, ó. E assim de frente. Eu gostei bastante do resultado. O que vocês acharam? Ela é muito grande, ela é de 1,5 litro, por isso que não coube no vídeo. Pra vocês virem o celular, pra vocês verem melhor o resultado. O que vocês acharam? Obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima.